preparação para esse jogo diante do Ercílio Luz nessa reta final da competição? Agora todo mundo brigando por alguma coisa, né? E a dificuldade de enfrentar uma equipe que luta contra o rebaixamento, sempre um jogo independente. Bom dia. A dificuldade ela vai existir até o final da competição. O campeonato é até engraçado, né? Se nós analisarmos, nós temos 3 campeonatos no mesmo campeonato. O primeiro campeonato é a disputa de primeira, segunda e terceira colocação entre Figueirense, Avaí e Chapecoense. Eu acredito que não vai fugir muito disso, somente a ordem ela pode alterar. Então são 9 pontos em disputa, onde a equipe que conseguir o maior número de pontos, principalmente Figueirense ou Avaí, vai ficar com a primeira colocação. Então esse é um campeonato à parte. O outro campeonato à parte é pela quarta colocação, pela última vaga, onde nós temos algumas equipes que estão bem próximas ali, a disputa promete ser bem acirrada, com confronto direto. E o último campeonato é a luta pelo rebaixamento com o Tubarão, o Ercílio e o Metropolitano. Então, campeonato altamente disputado. A motivação do Ercílio Luz vai ser grande, assim como a nossa também, para conseguir a vitória e voltar à liderança da competição. E a expectativa que nós temos é de um jogo muito difícil, onde nós vamos ter que nos superar muito para conseguir o resultado de vitória. Mas até em cima dessa tua resposta, te agrada essa fórmula? Me agrada, cara, me agrada essa fórmula. Eu sou totalmente favorável aos estaduais, só que eu acredito e penso que nós poderíamos, principalmente as equipes grandes, né? Essas 4, 5 grandes que nós temos aqui no estado, elas poderiam estar disputando talvez um campeonato, uma Copa Sul, uma Copa Sul Minas como teve, uma Copa Sul, né? Assim como tem na Copa do Nordeste, e nós entrarmos numa fase um pouco mais avançada. Eu acho que isso iria valorizar o campeonato, iria dar oportunidade para as equipes do interior talvez disputar uma semifinal, final de campeonato. Então, eu gosto muito do estadual, mas eu acredito que esse formato com muitas datas ele acaba atrapalhando às vezes. Emerson, o que pensa de administração de elenco para esses 3 jogos, até dentro dessa briga tão próxima com a Bahia, até mesmo com a Chape? Então, a administração do grupo, eu acho que ela já foi feita. Agora nós só temos uma competição, que é o Campeonato Estadual. Vamos ter 3 jogos agora na sequência, domingo, quarta e depois o último jogo. E falei para os atletas que a ideia é entrar com força máxima e só vamos estar, talvez, revezando ou oportunizando aqueles atletas que realmente a gente tem alguma dúvida ainda, principalmente a titularidade, ou aqueles atletas que não reunirem total condição física. Agora a nossa ideia é colocar quem nós temos de melhor, até porque o Campeonato Brasileiro da Série B está se aproximando das finais também, e nós temos que já definir um grupo para que é importante o jogador saber que é titular, saber com quem ele está disputando posição. Então esse é o nosso pensamento agora. Logicamente temos alguns jogadores com cartões amarelos e se no decorrer dessas 3 rodadas permitir, é importante você entrar na fase semifinal e final com todos os jogadores aptos, principalmente na questão de cartão amarelo e suspensão. Sobre condição física, falamos como estão o Alípio e o Matheus Lucas que saíram do DF. O Alípio ele foi um cansaço muscular, ele não chegou a ter uma lesão. Esse tempo aí que ele ficou de fora ele recuperou, e mesmo quando ele estava fora ele continuou fazendo alguns trabalhos, né, na questão física. Ele foi afastado do trabalho um pouquinho com bola, né? Mas ele não perdeu peso, não perdeu força, treinou essa semana conosco e o Alípio ele deve estar relacionado para o jogo de Tubarão. E o Matheus Lucas foi uma precaução também, ele sentiu um desconforto muscular, também não teve lesão constatada, ficou de fora esses jogos aí e é outro atleta que deve estar relacionado para o jogo de Tubarão também. Então, muito importante para o futebol da capital. Isso mostra a grandeza, né, que nós temos aqui na nossa cidade. As duas equipes
praticamente desde o início da competição estão brigando, né? Rodada a rodada, rodada a rodada. O Figueirense ele permaneceu mais vezes na liderança. O Avaí agora ele tomou a liderança do Figueirense pela questão de número de vitória e saldo de gol. E essa disputa ela vai até o final. Nós temos em 3 jogos nós jogamos 2 em casa. Temos confronto direto contra Chapecoense e Marcílio Dias, que está brigando pela 4ª vaga. E o Avaí ele tem também uma tabela que é difícil. Ele pega uma equipe que briga pelo rebaixamento e também briga 2 equipes que estão buscando uma vaga nas semifinais, que é Chapecoense e o Brusque, né? E esses 2 jogos são fora de casa. Então foi mais ou menos o que eu falei. Vai ser um mini campeonato, eu também incluo a Chapecoense, nessa busca pela liderança. Essas 3 equipes, dentro dessas 3 equipes, quem somar mais pontos, quem somar o maior número de pontos nessas 3 rodadas, por isso que eu falo que é o mini campeonato, eu acredito que vai ficar com a primeira colocação. Você vê que o Figueirense ganhou de times muito equilibrados, você consegue perceber até proposta de jogo, forma de jogar, esquema tático, consegue enxergar isso, cara? Nós estamos buscando um equilíbrio. O Avaí, eu vejo que é uma equipe que ela vem com entrosamento já do ano passado. Se pegarmos a equipe base do Avaí, foram poucas as mudanças, nós tivemos mais mudanças no nosso grupo. Aproveitamos o campeonato para lançar jogadores, para dar para criar uma personalidade, né? Então eu vejo que a nossa equipe está criando essa personalidade. O Avaí já é uma equipe um pouco mais madura, está um pouquinho à frente, mas quando joga Avaí Figueirense iguala tudo, iguala porque entra a questão psicológica, como eu já falei, né? Nós fomos melhores no primeiro clássico, fomos merecedores da vitória, na minha opinião. O Avaí foi melhor no segundo clássico, mas às vezes futebol você tem que aliar merecimento à competência, né? E nós fomos competentes para somar o maior número de pontos nesses 2 jogos. A ideia está se direcionando para as 2 equipes daqui a pouco não se cruzarem nas semifinais, né? Não desmerecendo que a Chapecoense está na briga também, e daqui a pouco nós vamos ter uma final aqui do campeonato, um clássico da capital, que seria uma coisa maravilhosa para todos nós. Emerson, você desenhou uma espinha dorsal de equipe no início do ano, na qual o alemão era mencionado. Foi titular vocês nos primeiros jogos, sofreu essa lesão de portanto tempo fora um mês e meio. Voltou a ficar à disposição, ficou no plano de reservas e agora vem a possível oportunidade com suspensão. Confirma a entrada dele e também fica bem na lateral direita? Cara, essa é a dor de cabeça que todo treinador gostaria de ter, né? Hoje nós temos 3 jogadores de muita qualidade, alemão, o Pereira e o Juan Renato. Só não jogou ainda o alemão e o Juan Renato, né? Mas o Pereira jogou com os 2 jogadores, teve uma performance muito boa. O que aconteceu com o Pereira no último jogo não vai fazer com que eu mude em nada, né? O pensamento que eu tenho do jogador do Pereira é um excelente menino. Todo mundo está sujeito a cometer algum tipo de erro. Já conversamos bastante com ele, ele admitiu o erro, né? Então isso é importante também, o jogador ele reconhecer que ele errou naquele momento. E a questão do alemão, ele retorna, ele vai jogar o alemão, não tem dúvida nenhuma. O Wesley jogou muito bem contra o Brusque, o jogo que nós vencemos, mas o alemão volta, né? É um atleta que é experiente, um atleta que nós temos que dar também condição de jogo para ele, até visando o restante da temporada, e Série B, que já está batendo na porta praticamente. Então o alemão volta e o Cauê também joga. Então não sou muito de fazer isso não, mas o Cauê volta até pela questão do merecimento. O Cauê vinha muito bem, nós oportunizamos o alemão, é outro atleta também que cobrei ele, até pela questão da idade do alemão, a oportunidade que ele deu do juiz de fazer uma interpretação na minha opinião errônea da jogada, né, mas já passou. E para o jogo de Tubarão, o Cauê joga na lateral direita e o alemão joga de zagueiro central. E na parte do campo, mais uma pergunta mistério, desses 12 jogadores que têm iniciado os treinamentos, quem são os que estão disputando o papo? Dentro da nossa metodologia de trabalho, até é legal, cara, você falar isso aí, porque veja bem, ontem não sei se vocês sentiram a ausência, não estava presente no treinamento o Alessandro, Bruno, Gabriel e Echaporã. O que vai acontecer com esses meninos? O campeonato estadual sub-20 começa amanhã. Então esses atletas eles vão jogar, porque além de ter esse contato profissional, treinar,
adquirir experiência, é importante na formação deles eles jogarem, né? Então ontem eles foram já treinar com o Sub-20 e treinam com o Sub-20 hoje, treinaram hoje, amanhã e vão treinar e vão jogar amanhã. No domingo eles se reapresentam com os não relacionados, né? E segunda-feira se incorporam com o grupo novamente. Isso vai ser uma constante, né? E eu fiquei ontem com 23 jogadores de linha para treinar. Não tem como eu fazer um trabalho de 10 contra 10 e deixar 3 jogadores de fora, correndo em volta do gramado, fazendo... Não, então eu adaptei um trabalho, foi um trabalho técnico e tático, onde eu treinei algumas formações. Então não é mistério nenhum, né? Eu agreguei ali 11 jogadores para cada lado, cada time tinha 11 jogadores. Vocês viram que eu coloquei 2 goleiros em cada trabalho ali, para os goleiros trabalharem com o pé também, né? Então foi mais uma questão mesmo de adaptação, né? E praticamente não vai ter nenhum mistério não vou falar a equipe que vai jogar, principalmente do meio campo à frente, mas os jogadores estão adaptados, gostam desse tipo de trabalho, é um trabalho dinâmico, onde eu procuro incrementar algumas jogadas, é um trabalho que você trabalha a parte tática, como eu falei, trabalha a parte física e trabalha a parte técnica também. O Emerson, como você vê esse jogo para evitar desgarrar a Bahia e essa questão também de você enfrentar um time que está brigando para não cair, tem um estádio a favor, tem um campo a favor, a gente vai ser um estádio tanto possível. Olha, é um jogo importante, mas na minha opinião não define ainda, não vai definir. Por que não vai definir? Porque depois nós vamos ter um confronto direto com a Chapecoense na quarta-feira e o Avaí ele sai para jogar 2 jogos fora, com a Chapecoense, com a própria Chapecoense e com o Brusque, né? Então não define ainda, eu acredito que não define, pode encaminhar. Definiria, e aí a gente lamenta um pouquinho, o nosso resultado contra o Joinville e talvez uma vitória nossa aliada a um tropeço dos nossos rivais. Aí poderia encaminhar com antecipação a nossa primeira colocação. É um jogo importantíssimo para ambas as equipes, onde nós lutamos para voltar à liderança e o Ercílio desesperado para fugir do rebaixamento. Então é um jogo onde o apelo emocional vai ser muito forte, nós temos que ter um nível de concentração muito elevado para ir lá em Tubarão e conseguir a vitória. Emerson tem promovido um processo de atitude de aproveitamento das garotadas. Se não me engano, são 8 garotadas atualmente na rede, sendo 12 promovidos na atual temporada, né? Isso vai gerar um ciclo de até futuramente gerar um financeiro para o clube, para os atuais vezes. E a gente viu nessa semana 2 inovações, do Brunete e do Jean Martins. Queria que você falasse da importância de manutenção também, de já olhar para frente pensando nesses jogadores que estão cessados. É importante porque tem um monte de gavião em cima dos meninos, né? Agora o filho é bonitinho, aparece um monte de gente aí, e aí é uma coisa importante, cara. E aqui não é crítica nenhuma, eu fiquei muito triste com o que aconteceu com o Trevisan, com o que aconteceu com o Henrique Trevisan no começo do ano. Nós perdemos um jogador de uma qualidade excepcional. Por que você está falando isso? Porque é um zagueiro canhoto, bom na bola aérea, veloz, com uma boa saída de bola. Eu não tenho dúvida que o Henrique, daqui a pouco ele vai estar estourando aí a nível nacional, de repente até a nível internacional. E outra coisa, o Henrique, além de... ele era um jogador que o clube poderia ganhar alguma receita, fazer alguma receita em cima dele, pela questão que eu vejo ele com perfil de jogar para fora do país, né? Então, fiquei muito triste, me atrapalhou muito o planejamento. Ainda bem que a gente conseguiu a reposição com o Renato, né? Mas o Renato não é um jogador que é nosso. O Renato, daqui a pouco, ele se destacando aqui, daqui a pouco o Figueirense ele vai servir entrar como uma chocadeira, né? E o ideal é você estar formando seus jogadores aqui. Eu estava conversando até com os membros da comissão técnica, não sou nenhum profeta e eu sempre falo que nós estamos aqui de passagem, enquanto nós estivermos de passagem nós temos que direcionar algumas coisas que eu acho que é legal, cara, e eu venho ajudando muito, né? Foi até nessa questão da renovação, falei, vai lá, antecipa logo, porque daqui a pouco a gente nunca sabe quando o jogador vai estourar. Você tem um jogador aqui que acaba o contrato no metade do ano, às vezes é um menino que está ali no campo 3 treinando, você traz para cá, coloca o menino para jogar, o menino faz 3 gols. Aí quando você vai ver o contrato do menino acaba na metade do ano, ele já pode fazer um pré-contrato com outra equipe. Já era. Vem um cara aqui, dá um carro, dá um apartamento para a família e você acaba perdendo um jogador em potencial, né? Então, papel muito importante que o Felipe Gil está fazendo. O Felipe Gil ele é acostumado a trabalhar com isso. Nossa comissão técnica é uma comissão técnica que foi totalmente formada na base, né? Alexandre Souza trabalhando na base também, Emerson Nunes, o Márcio Gugu, né?
Então a gente alertou o clube já buscou antecipar essa renovação do Brunetti e do Jean. Tem outros atletas também que a gente está agendando para fazer uma renovação, porque o que eu vejo, cara, eu vejo que se o Figueirense continuar nesse processo de aproveitamento da base, daqui a 2 anos, quem sabe 3, a gente possa ter aqui no clube 60% a 70% dos jogadores formados aqui. Você já imaginou um elenco aqui com 70% a 60% de jogadores formados no clube? Isso gera o quê? Gera receita, gera uma despesa menor, gera jogadores identificados com o clube, né? E isso aí, de repente, pode ser um caminho para a recuperação financeira e também técnica do clube no médio e curto espaço de tempo. E o Brunetti já pela vaga? Oi? O Brunetti já pela vaga? Cara, o Brunetti, eu vou também falar aqui também, o Brunetti também joga. O Brunetti joga pela questão de merecimento, né? De merecimento, e o Brunetti joga. O Matheus Destro, ele teve um momento legal, ele está oscilando um pouquinho, né? O Brunetti, que é aquela coisa, você não pode muitas vezes estar segurando o caminho do atleta, né? Segurando muito, porque às vezes, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, Echaporã é um menino que nós jogamos ele num jogo difícil, pusemos ele para jogar contra o Marcílio Dias, e o jogo não estava definido, não foi o jogo que estava 3-0, 2-0, que ele entra no final, o jogo estava 0-0, então nós pusemos o atleta. É uma maneira de eu testar o jogador, que eu também tenho uma competição muito difícil pela frente, que é a Série B, então daqui a pouco eu não posso me enganar com o atleta, né? Por um atleta aí num jogo teoricamente mais fácil, o jogador daqui a pouco faz 2, 3 gols, e eu achar que ele está preparado e não está. Então, psicologicamente, o Chaporã ele não está preparado ainda, ele sentiu um pouquinho o jogo. Então a gente segurou ele, né? Está colocando ele para jogar no sub-20 e depois, mais à frente, quem sabe ele vai ter outra oportunidade. Agora, o Brunetti foi totalmente diferente. Ele entrou num jogo contra o Criciúma, foi muito bem, deu passe para gol. Depois ele jogou em Chapecó e marcou o Renato, que na minha opinião é um dos jogadores ponta direita, que jogador de lado direito, é um dos melhores que nós temos aqui no estado. Ele marcou o Renato, né? E o Renato naquele jogo foi até substituído. O Brunetti fez um jogo muito seguro, tanto na parte ofensiva como na parte defensiva também. E esse jogo agora contra o Joinville, ele, na minha opinião, foi um dos melhores em campo, né? Então, no momento ele é o dono da posição, vai jogar em Tubarão, e depois na sequência da competição a gente vai avaliar. Agora não descarto o Destro, que foi uma gratíssima surpresa, um jogador que, falei para ele, está aprovado, vai ficar aqui conosco, vamos prorrogar o contrato do Destro também, é um jogador que uma excelente opção que nós ganhamos. E já quero aqui aproveitar também e dizer que não houve nada com o Breno não tem nada de questão disciplinar, questão extra-campo. O Breno é um excelente profissional, um menino que está trabalhando muito para reconquistar o espaço dele. Trouxemos o Breno para ser o primeiro, para vocês verem como é que é o futebol. Hoje, numa escala, ele é a terceira opção, né? E tanto é que nós não temos nada contra ele, que ele entrou no jogo contra o Joinville, né? O Brunetti saiu, ele entrou, mas hoje a escala é essa. O Brunetti hoje ele é o primeiro, o Matheus Destro é a segunda opção e o Breno é a terceira, né? Meramente por questão técnica e tática, nada relacionado à questão disciplinar ou problema extra-campo. Voltando aí, você me deu bastante médico, a gente está quais são as chances de jogar? Então, ambos estão relacionados para o jogo, né? Só antecipo aqui a nossa linha de 4 defensiva, juntamente com o goleiro. Se não acontecer nenhum problema de hoje para amanhã, nós vamos ter o Denis, vamos ter o Cauê, Rafael Alemão, vamos ter o Juan e vamos ter o Brunetti. Aí do meio campo para frente, a gente deixa aí para a imaginação de vocês, mas a tendência é que não vai ter nenhuma grande modificação, não. Professor, o senhor falou, por exemplo, no pós-jogo, sobre esse apoio, enfim, o torcedor, esse engajamento do torcedor com a equipe nessa temporada. O senhor falou agora da questão dos meninos, aproveitamento de base. Queria que o senhor falasse duas questões. Primeiro, se o senhor, como profissional do futebol, da terra principalmente, está sentindo isso também, está vendo essa diferença nesse movimento do torcedor com relação ao clube, com tudo que está sendo feito, em bom resultado também. E queria que o senhor falasse da importância do campeonato tão competitivo, para as equipes tão próximas ali, do Figueirense ter 2 jogos dentro de casa diante desse nível de torcedor. Olha, como um torcedor de arquibancada,
que frequenta o Orlando Scarpelli desde 8 anos de idade, eu vou dizer para você, causou bastante surpresa para as pessoas que são de fora, mas o comportamento do torcedor do Figueirense é aquele, né? E o que eu via antes, eu falei isso para vocês aqui, né, cara? Quando eu pisei aqui no CT do Cambilela, nós acertamos o contrato, eu estava em Goiânia, aí eu fiz uma visita no Orlando Scarpelli, fizemos uma reunião de planejamento, e eu vim aqui no CT para ver questão de material, questão de campo, vistoriar como é que os campos estavam em reforma, né? Eu vim aqui. E quando eu pisei aqui tanto no Scarpelli como aqui no CT do Cambilela, eu senti o quê? Eu senti os funcionários tristes, os funcionários com autoestima muito lá embaixo, né? E esses meninos, eles estão revigorando o sangue alvinegro, essa coisa de raça, de vontade, de determinação, de entrega. E é uma coisa assim que arrepia, cara, que arrepia mesmo o que aconteceu no domingo. Mas pô, perdeu o jogo, pô, não conquistou a vitória, mas às vezes você perde um jogo e acaba ganhando, cara. E às vezes você ganha um jogo, e já aconteceu comigo de eu ganhar jogo em outras equipes e a equipe sair vaiada do campo, né? Porque o torcedor não ficou satisfeito com a entrega, com o comprometimento dos atletas. Então o que eu vi foi uma coisa maravilhosa e assim um resgate, cara, da alma, da identificação do torcedor alvinegro com a equipe. Essa coisa aí, sim, ó, para você conseguir um acesso, para você conseguir um título, é importante o quê? Torcida e equipe dentro do campo tá caminhando junto. E essa sinergia, essa união, ela está voltando. E pode ter certeza que dentro de campo nós vamos dar o máximo e o torcedor fora do gramado, ele vai levar essa energia para dentro do campo, vai carregar o time no colo quando nós tivermos dificuldade, né? E nós vamos tentar retribuir da melhor maneira possível. Então, foi uma coisa legal, inesquecível e eu peço, né, que se repita em todos os jogos, porque isso é muito importante. Agora, em relação ao campeonato, o campeonato, como eu falei, está muito equilibrado. Nós vamos ter 2 jogos em casa, vamos ter esse jogo dificílimo contra o Ercílio. E na sequência, nós podemos ter a oportunidade de definir a classificação e a primeira colocação dentro de casa. E eu não tenho dúvida que a participação do nosso torcedor, tanto na quarta-feira como no domingo contra o Brusque, contra o Marcílio Dias, ela vai ser fundamental. Porque vão ser jogos com apelo emocional muito forte. É aquela coisa de você estar jogando, sai um gol da equipe lá, sai um gol da equipe aqui, tem que ir para cima. E o comportamento do nosso torcedor empurrando a nossa equipe para frente vai ser de suma importância. Arrancar. Você tá melhor. Dando colher de